essa noite e nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Seja muito bem-vindo aí à nossa penúltima mensagem da série Corra com os Gigantes da Fé. E hoje eu quero falar sobre Ana. Não desista dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Como você está com relação a ele? Como está a sua motivação com relação aos sonhos que você tem no seu coração? Eu quero ler com você aqui nessa noite 1 Samuel capítulo 1. Eu quero apenas usar o verso 10 e 11 para a nossa meditação nesse tempo desta noite. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhes dere um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a palavra que eu quero liberar hoje sobre o seu coração. Talvez alguns de seus sonhos se tenham perdido ao longo do caminho. Talvez outros sonhos se tenham transformado em pesadelo, ou quem sabe você já sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. Até mesmo já desistiu de alguns sonhos que durante muitos anos o mantivera cheio de esperança. Eu quero desafiar você hoje a resgatar aqueles sonhos que já estão no arquivo morto da sua história. Encorajo você a abrir os arquivos da sua memória e trazer de volta sonhos há muitos esquecidos. Creio que o Deus dos impossíveis, Ele pode ressuscitar cada sonho que você esqueceu. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele chama a existência as coisas que não existem. A palavra de Deus diz para nós que tudo é possível àquele que crê. Não se conforme com a decretação do fracasso na sua vida. Não desista. Espere em Deus ainda que contra todas as expectativas, o Senhor pode realizar um milagre na sua vida. Dessa forma, queridos, Ana, ela nos ensina pelo menos aqui 4 princípios para a gente alimentar os nossos sonhos enquanto a gente está na sala de espera. Enquanto esses sonhos não se realizam na nossa vida, o que a gente precisa fazer? Qual deve ser o nosso posicionamento? Eu quero olhar para a história de vida de Ana e correr com essa mulher de fé, para que os meus sonhos e os teus sonhos, eles sejam realizados nas nossas vidas. Olhando para a vida de Ana, eu aprendo algumas verdades. Primeiro, para não desistir dos seus sonhos, aprenda a suportar o tempo da adversidade. Uma das coisas que tentam roubar os nossos sonhos de nós são as adversidades, são as lutas, os problemas, as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Não foi diferente com Ana. Olha só o que diz aí 1 Samuel capítulo 1, verso 1 e 2, e depois nós vamos ler o verso 6. Havia certo homem de Ramataim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, preste atenção, Ana porém não tinha. Verso de número 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Queridos, dentro da sua própria casa, Ana teve que enfrentar uma adversidade. E qual foi a adversidade que Ana teve que enfrentar dentro da sua casa? Todos os dias, Ana, ela era provocada, ela era irritada pela sua rival.
E Ana soube lidar, queridos, com sua humilhação e, consequentemente, com as provocações de Penina. Ana chorava, mas ela não murmurava, ela não reclamava, ela não revidava as ofensas que ela sofria de Penina. A Bíblia diz para nós que enquanto tudo isso acontecia, ela se fortalecia em oração. Ela buscava a face de Deus, ela buscava combustível para lidar com essas afrontas, para lidar com essa adversidade, para superar esse momento difícil que ela enfrentava e vivia dentro da sua casa. Há um texto que eu gosto muito, que se encontra lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10, onde a Bíblia diz assim: se você fica desesperado quando tem que enfrentar muitas adversidades, sua força será limitada. Por isso, queridos, que a gente precisa aprender com Ana. Por isso que nessa noite nós estamos correndo ao lado dessa mulher de fé. Precisamos aprender com Ana a suportar o tempo da adversidade, porque tudo passa. Toda adversidade, toda afronta, toda dificuldade que talvez você esteja enfrentando hoje, ela teve um começo. Talvez você esteja no fim dela, mas eu quero dizer para você que isso vai passar. Assim como a adversidade de Ana teve um começo, meio e fim, a sua adversidade também tem um começo, um meio e o fim. O segredo é saber lidar com essa situação. O segredo é saber enfrentar essa adversidade com oração, crendo que nós não estamos abandonados no tempo da afronta, no tempo da irritação, no tempo em que a gente é confrontado naquilo que é o maior sonho da nossa vida. Querido, não desista de orar, mesmo que você esteja numa adversidade. Não desista de crer nos seus sonhos, mesmo que você esteja sendo afrontado naquilo que você mais acredita que é uma promessa de Deus para você. Não permita que nenhuma adversidade, humilhação, provocação ou qualquer outra coisa faça você desistir do sonho que Deus colocou no teu coração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Ana aqui nessa noite. Para não desistir dos seus sonhos, primeiro aprenda a suportar o tempo da adversidade, o tempo da humilhação, o tempo da provocação, o tempo de tudo aquilo que hoje tem feito você sofrer. Não desista do seu sonho, não abra mão desse sonho, porque no tempo certo, toda provocação, toda humilhação, toda adversidade, ela vai ter um ponto final. Mas também eu aprendo com Ana uma segunda verdade: para não desistir dos seus sonhos, não se conforme com aquilo que andam dizendo sobre você. Pare de ouvir aquilo que estão dizendo a respeito da sua vida. O verso de número 8, de 1 Samuel capítulo 1. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez andam dizendo sobre você a mesma coisa. Por que ela só vive chorando e ele só vive pelos cantos chorando? Por que ele está se enfraquecendo? Por que ele anda tão cabisbaixo, abatido, desmotivado, sem expectativa, sem esperança de um futuro melhor? Talvez andam dizendo para você que você não vai conquistar, que você não vai conseguir, que não há mais esperança para você. Queridos, o marido de Ana procurava consolá-la, dizendo que ele era melhor do que 10 filhos. No entanto, sem perceber, Eucana estava tentando fazer Ana se conformar com a sua esterilidade. Eucana estava tentando, sem perceber, fazer com que Ana se conformasse com a decretação da derrota na vida dela.
Mas a Bíblia diz para nós que ela não se conformou com a sua esterilidade. Tem muita gente tentando nos fazer conformar com o fato de que os nossos sonhos, eles não são possíveis de serem alcançados. Tem muita gente, queridos, dizendo que o final da nossa vida será estéril. Será um final de derrota, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer. Não se conforme com nada daquilo que venha roubar a tua expectativa com relação ao teu sonho. Assim como Ana, não podemos abrir mão dos milagres e das bênçãos que Deus ele tem para a nossa vida. Por isso, vença o conformismo de achar que as coisas para você não vão acontecer como está acontecendo na vida de outras pessoas. O mesmo Deus que está realizando sonhos na vida de alguém é o mesmo Deus que pode realizar os sonhos na sua vida. Nenhum de nós nasceu para contar histórias de esterilidade. Acredite, você nasceu para contar suas experiências de superação. Então pare de ficar entrando na onda do outro e comece a entrar na onda de Deus. E a onda de Deus para você você nasceu para contar suas experiências de superação. Apareceu a esterilidade, você vai superar. Apareceu a descrença, você vai superar. Apareceu uma adversidade, uma dificuldade, você vai superar. Tudo que for aparecendo na sua frente, como obstáculo tentando impedir você de alcançar o sonho que Deus tem e plantou no teu coração, todos esses obstáculos serão superados por você. Cada obstáculo que aparecia para Ana, ela superava. Ana entendeu que ela não estava aqui para contar histórias de esterilidade. Ana estava na terra, ela entendeu isso, para contar histórias, experiências de superação. Assim como foi com Ana, eu profetizo que também será com você. Mas uma terceira verdade também eu aprendo. Para não desistir dos seus sonhos, levante-se e vá orar. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 e verso 10. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Queridos, Ana estava com a alma amargurada. Ana estava chorando. Mas ela não permaneceu nessa condição. Ela se levantou e mesmo com a alma amargurada, mesmo chorando demais, a Bíblia diz que ela foi fazer o que é certo. E o que é certo? Oração. Ana foi orar. Eu aprendo, queridos, que quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma adversidade. Não se prostra diante de um diagnóstico. Quem se prostra diante de Deus, não se prostra diante de uma esterilidade. Deus não fala com seus filhos quando eles estão prostrados diante de uma adversidade. Deus disse a Ezequiel o seguinte, Ezequiel 2:1, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Quando você passar por uma adversidade, não baixe a sua cabeça, você é filho de Deus. Ele não tem prazer em ver seus filhos se sentindo como derrotados. Entenda que a sua adversidade não é para derrotá-lo, mas para impulsioná-lo na direção do seu sonho. Por isso, não se entregue diante de uma adversidade. Seus sonhos não podem ser interrompidos por causa de uma dificuldade. Então a palavra de Deus no teu coração nessa noite é: levanta e vá orar. Mesmo que com a alma amargurada, mesmo que chorando, mesmo que enfraquecido, mesmo que abatido pelo turbilhão de situações e problemas que você está vivendo, levanta e vai orar. Deus quer que você reaja. Quando Ele diz levante-se, é porque Deus ele quer ver a nossa reação.
Deus quer ver a nossa atitude, Deus quer ver o nosso empenho. Então não fique aí parado, não fique aí acomodado, não fique aí pensando no ontem, nem sofrendo por antecipação. Deus quer que você levante-se e vá orar. As promessas de Deus são para os que avançam e não para os que retrocedem ou desistem. Há uma frase que diz o seguinte: a sua história de sonhos só continua se você prosseguir em oração. Você quer que a sua história de sonhos ela continue avançando? Ela continue te levando ao destino que Deus já traçou para você? Continue orando. Não entregue os pontos. Continue clamando, continue buscando. As coisas só vão acontecer se você se levantar e orar. Por isso, não abra mão de orar a Deus. Ele vai falar com você. Tudo que você precisa está em Deus. Toda a direção que você precisa está no coração dele para a sua vida. Então não desista, se coloque, se posicione aos pés dele, porque Deus não deixará você sem resposta e direção. Mas eu aprendo uma última verdade com Ana aqui nessa noite. Eu aprendo que para não desistir dos seus sonhos, ouse acreditar que o seu milagre é possível. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Depois que Ana, querido, se dobrou diante de Deus, ela recebeu uma palavra do sacerdote Eli. E depois de ter recebido essa palavra por intermédio do sacerdote, a Bíblia diz que Ana parou de chorar, voltou a sorrir e caminhou na direção do milagre. A partir desse momento, o quadro da vida de Ana começou a mudar. Queridos, depois de uma oração, tudo pode mudar na nossa história de vida. Ela saiu do templo feliz e cheia de certeza no coração de que sua vida iria mudar. A Bíblia diz para nós que Ana creu que Deus havia ouvido a sua oração, e com isso o seu semblante triste mudou. Ela ficou em paz, pois ela sabia que Deus daria a ela o filho que ela tanto sonhava. Então Ana voltou para casa, coabitou com seu marido, e Deus abriu o seu ventre para que ela pudesse conceber. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui para nós em 1 Samuel capítulo 18, 19. A Bíblia diz assim: que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Deus continua respondendo orações. Deus continua respondendo clamores. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Ana. Deus atendeu o seu clamor. A Bíblia diz que Ana alcançou o seu milagre. O milagre que buscava, porém, Ana não apenas foi a mãe do maior profeta daquela geração, como também gerou outros 3 filhos e 2 filhas. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui em 1 Samuel 2, 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Queridos, a bênção de Deus sobre a vida de Ana foi além das suas expectativas. Aquilo que Deus pode fazer por você, pela sua oração, pelo clamor que você está fazendo, Deus ele pode surpreender a você. A bênção de Deus foi muito além daquilo que ela esperava. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em abençoar o seu povo além daquilo que foi pedido. Deus ele pode fazer muito mais além daquilo que a gente pede a Ele, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano na nossa vida. Isso tudo só confirma uma palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele disse lá em Efésios capítulo 3, verso 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo
acordo com o seu poder que atua em nós. A palavra de Deus no teu coração nessa noite é ouse, mas ouse mesmo, acreditar que o seu milagre, ele é possível. Eu quero terminar minha palavra nessa noite dizendo a você o seguinte: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Aquilo que você tem sonhado é uma promessa de Deus para você? Então Deus está comprometido com aquilo que você está sonhando, porque Deus se compromete com aquilo que Ele prometeu. Se é promessa de Deus para a nossa vida, Ele está envolvido. Se é promessa de Deus para nós, Ele está trabalhando. Acredite, se o seu sonho é uma promessa de Deus para a sua vida, a realização dele é uma questão de tempo, é uma questão de hora. Então, se você está sonhando até aqui, continue sonhando, não desista dos seus sonhos, porque Deus ainda está trabalhando para a concretização e para a realização dele. E quando Deus fizer, talvez Ele vai surpreender a sua expectativa. Talvez você espere uma coisa, Deus, Ele tem o controle de tudo e o poder nas suas mãos para surpreender você e lhe dar algo que talvez você nem esperava. Enquanto Ana esperava um filho, Deus surpreendeu ela com outros filhos. A Bíblia diz o seguinte, Isaías 64:4: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Por isso, não desista dos seus sonhos. Deus está trabalhando por você. Para não desistir dos seus sonhos, relembrando a você aqui nessa noite, aprenda a suportar o tempo da adversidade, o tempo da humilhação, o tempo da provocação. Para não desistir dos seus sonhos, não se conforme com aquilo que andam dizendo sobre ele, sobre o sonho que você tem. Levante-se e vá orar. E ouse acreditar que o seu milagre é possível. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite, por esse tempo, por essa palavra liberada, Deus, aos nossos corações. Obrigado porque, Deus, eu creio que o Senhor está ressuscitando sonhos aqui nessa noite. O Senhor está lembrando, a Deus, a pessoas aqui que o Senhor ainda tem coisas extraordinárias para fazer na vida deles. Essa não é a hora de parar, essa não é a hora de desistir, essa não é a hora de perder a esperança, essa é a hora de se levantar e crer e correr com os gigantes da fé. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, abençoe cada pessoa que me assiste nessa noite, e que essa palavra, Deus, penetre no coração dessa pessoa, ressuscitando na vida dela aqueles sonhos que há muito tempo estavam esquecidos, estavam mortos, estavam abandonados por eles. Que o Senhor os abençoe de maneira sobrenatural, e que essa semente que foi plantada aqui nessa noite, ela multiplique de forma exponencial e abençoe a vida dos teus filhos, e não somente eles, mas todos aqueles que cruzarem também o caminho deles. Continue falando ao nosso coração, continue ministrando a nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos a Ti e a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com essa canção agora, e daqui a pouquinho eu volto para a gente encerrar a nossa celebração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluias.